acender esta chama, aleluias, do avivamento, que está ao pouco se perdendo nesse país, mas vai ser reacendido em nome de Jesus. Zacarias, aleluias, um pouco mais para frente de Abacuque, capítulo de número 3. Eu quero ler Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Zacarias, capítulo 3, versículo 1, versículo 4 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aleluia! Quando o anjo do Senhor estava repreendendo a Satanás, quando terminou de repreender Satanás, ele fez uma pergunta a Satanás: não é este um tição tirado do fogo? Aleluia! Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Isso é avivamento, isto é viver, aleluias, isso é estar vivo. Aqui o profeta, ou melhor, o sacerdote Josué, estava em pecado, estava com as vestes sujas, estava com as chamas quase se apagando, mas o Senhor Deus repreendeu a Satanás e trocou as vestes deste homem, porque este homem é um tição tirado do fogo. Ei, as chamas podem estar se apagando a ponto de estar só a brasa. As chamas podem estar só a brasa, as roupas podem estar imundícia de pecado, mas o Senhor Deus repreenderá Satanás pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E te dará roupas novas, te dará vestes novas, se você se render a Jesus Cristo, se você pedir perdão dos seus pecados e ajuda ao Senhor, o Senhor vai te ajudar a voltar ao primeiro amor, vai te ajudar a voltar às raízes, e vai te reacender a chama, e vai te tornar vivo de novo, porque você está morrendo pouco a pouco, neste mundo depravado, de orgias e de prazeres mundanos que só levam à morte. Mas Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a vida, e repreende a Satanás pelo poder do nome de Jesus, e com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele te lava, ele te limpa, aleluias, porque nós somos um tição tirado do fogo, e basta apenas um sopro do Espírito Santo, nem que a gente tenha só na brasa. Acabou o fogo. Era uma fogueira gigante, depois virou uma fogueirinha pequenininha, agora tá só a brasa, já era, daí pra frente é só acabou. De agora tá só fogueirinha, só brasa, já era, acabou. Acabou não, Amassurianda, Ramacai, acabou não, porque mesmo estando só a brasa, é só o Espírito Santo de Deus a soprar, é só o Espírito de Deus a soprar, é só o Espírito Santo de Deus a soprar, aleluia. É só o Espírito Santo de Deus a soprar.
e o tição que estava quase apagado, o tição que estava debaixo das cinzas, estava só cinzas por cima, não dava mais pra ver nada, já era, já acabou, não já era, não acabou não, vai reaviver, porque avivamento é isso, tornar-se vivo, e Jesus Cristo é especialista em transformar morto em vivo, Jesus Cristo é especialista em transformar morto em vivo, tanto morto fisicamente, quanto morto espiritualmente, aleluia, pelo poder do Evangelho. Aleluias, o Espírito Santo de Deus vai soprar, o avivamento vai chegar, alaba show, eu acredito no avivamento, nós já sabemos qual é a essência do avivamento, que é tornar-se vivo, manter-se vivo, nós já sabemos o significado do avivamento, que é uma ação de estar vivo, é uma ação de Deus agindo intensamente nas nossas vidas, é uma ação de reacender a chama, aleluias, da vida, e só Deus pode fazer isso através de Jesus Cristo. Terceiro, aleluias, terceiro, já sabemos o que é avivamento. Já sabemos o que significa avivamento. Agora, da onde vem o avivamento? Da onde vem o avivamento? Da onde ele vem? Da onde? Já sabemos o que é, o que significa. Mas e agora? Da onde ele vem? Da onde vem o avivamento? O avivamento vem de Deus. O avivamento vem do alto. Porque se a essência, se o significado do avivamento é uma ação ativa de Deus, só pode vir dele. E onde é que ele está? Assentado em um alto e sublime trono. Ele está lá. E o avivamento só pode vir de lá. O avivamento só pode vir do alto. Lucas capítulo de número 24. Aleluia. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, ei, presta atenção, até que do alto, sejais revestidos de poder. Até que do alto, o avivamento vem do alto. O avivamento vem do alto. O avivamento vem de Deus. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Da onde vem o avivamento? O avivamento vem do alto. O avivamento vem de Deus. Vem lá de cima. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, aleluias, veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso.
Um vento veemente e impetuoso veio do céu, um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E encheu toda a casa que estavam assentados. Vou falar o versículo número 13. E foram vistos línguas repartidas como de fogo, e as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E foram cheios do Espírito Santo. O avivamento é uma das ações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio de Deus e Deus enviou. O avivamento não vem de baixo. O avivamento não vem da esquerda, não vem da direita. O avivamento vem de Deus, vem dos céus, vem do alto. O avivamento vem do alto. O avivamento vem. E eu acredito que o avivamento vai vir. Eu acredito que o avivamento vem. Eu acredito que o avivamento vem para a glorificação do nosso Cristo. E as promessas sobre esta nação se cumprirão. 4. Nós já sabemos o que é o avivamento, qual a sua essência. Já sabemos o que ele significa. Nós já sabemos de onde ele vem. Agora, qual a essência do avivamento? Nós já sabemos o que ele é, os seus significados. Agora, qual a sua essência, qual a sua ação, como que ele age? Nós já vimos o significado de como ele age, mas como ele age de fato. Qual a sua essência? Qual a essência do avivamento? Primeiro, o que é essência? Não tem como eu falar sobre essência do avivamento. Não tem como eu falar sobre a essência do avivamento se eu não sei o que é essência. Não tem como falar para você qual é a essência do avivamento se você não sabe o que é essência. O que é essência? É a mais importante característica de um ser ou de algo. Essência é a mais importante característica de um ser ou de algo. Então, nós vemos o que é essência. Essência é a mais alta característica de um ser. Agora que nós sabemos o que é essência, sendo assim, a obra é de Deus e o avivamento é a sua essência na terra. O avivamento é a essência de Deus na terra. Aleluias. O avivamento é a essência de Deus na terra. Lembra a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Quando o reino de Deus vem até nós, quando o reino de Deus vem até nós, é a essência de Deus em nós, é a essência de Deus na gente. Deus está vivo, Deus é vivo e Deus quer que a gente esteja vivo. Deus quer nos dar a vida. A principal característica de Deus é a vida eterna. E Ele quer dar isso para mim, Ele quer dar isso para você. A maior característica de Deus, aleluias, é a vida. Porque quando Jesus estava aqui, Ele disse: eu sou a vida. Eu sou a vida.
Aleluia. Santo Deus. Ei, avivamento não é só pular. Avivamento não é só gritar. Avivamento não é só rodar. Avivamento é a ação de Deus nas nossas vidas. Se a principal característica da essência do avivamento, se a essência do avivamento é a característica de alguém, de algo ou de um ser, quando nós estamos avivados, nós estamos adquirindo uma das características de Deus. Nós estamos tendo a essência de Deus nas nossas vidas. E se não tem mudança de vida, pular, gritar, não adianta nada. Porque a característica de Deus é santidade, bondade, misericórdia. As características de Deus, além de estar vivo, é santidade. E se você não vive em santidade, você não é uma pessoa avivada, você está enganando a si mesmo. Você acha que está, mas não está. Você acha que é, mas não é. Porque sem Deus é impossível você estar avivado. A essência do avivamento é a característica de algo. Então, avivamento é a essência de Deus na terra. É a característica de Deus na terra, a característica de Deus no homem, é a característica de Deus em mim, é a característica de Deus nas pessoas. Se nós fazemos coisas das quais Deus não faria, se falamos coisas das quais Deus jamais falaria, se pensamos coisas das quais que jamais Deus pensaria, estamos mortos ou indo à morte. Estamos mortos ou indo à morte. Estamos morrendo ao pouco, se já não estivermos mortos. Porque a principal característica de Deus, além da vida, além de estarmos vivos, a essência do avivamento é Deus na gente, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós, e nós sentindo nojo do pecado, desprezo do pecado, ódio do pecado e amor pelo pecador. Quando estamos avivados, nós sentimos ódio do pecado e amor pelo pecador. Não damos apenas pulos e gritos e não fazemos só barulho. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa e como sino que tine. A essência de Deus é caridade. Por quê? Porque Deus foi tão bondoso que ele agiu de caridade com a gente. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi paz, misericórdia, justiça, caridade, tudo junto. Deus estava sendo caridoso. O céu é a casa de Deus. E Deus está sendo caridoso o suficiente de dizer: pode vir, pode entrar. Eu te aceito como filho. Eu te aceito para morar aqui comigo. Jesus Cristo na cruz é Deus falando: eu te aceito para morar comigo. Isso é caridade. Pode vir morar comigo. Isso é caridade. É pegar um moribundo na sujeira, no pecado, com fome, e dá de comer, dá de beber,
e dá onde morar, dá um lugar. É isso que Deus fez com a gente. É dessa maneira que Deus agiu com a gente. Ele nos tirou da lama, do pecado, do inferno, da escravidão e nos deu vida, liberdade em Jesus Cristo. Aleluia. Então, não adianta nada estar na igreja. Ué, uá, pular, rodar pra lá e pra cá, fazer passinho, fazer isso aqui, fazer aquilo lá. E dizer, tô cheio, tô cheio, tô cheio, tô cheio, tô cheio, tô cheio. Se na rua, se em casa, não age como se estivesse cheio. É apenas um barulho de sino. É apenas metal batendo em metal. É apenas barulho de um sino que tine. Quando o sino para de se movimentar, acaba o barulho. Acabou o barulho, acabou a funcionalidade do sino. O sino só tem funcionalidade quando ele está balançando. Parou de balançar, acaba. Porque ele para de tinir. As pessoas estão apenas fazendo barulho, barulho e mais barulho. Mas não passam de sinos, metal batendo em metal. Quando estão fora da igreja, não agem como se estivessem avivados. Quando estão fora da igreja, não agem como cristãos. Não evangeliza, não prega, não se veste como, não fala como, não se comporta como um cristão. Ou seja, você está enganando a si mesmo. Você acha que está avivado, mas você só está fazendo barulho e está vazio. Mas o Espírito Santo de Deus quer te encher, quer te dar um propósito, quer te dar vida. O Espírito Santo de Deus quer te avivar. O Espírito Santo de Deus quer te avivar. A essência de Deus em nós. A essência do avivamento é o agir de Deus nas nossas vidas. Porque a essência é uma característica de um ser. E estamos falando do ser mais poderoso de todos, Deus, de Jesus Cristo. E se nós não temos as características de Jesus Cristo, nós não estamos avivados. São apenas um bando de iludidos que estamos enganando a nós mesmos. 5. Consequências do avivamento. Nós já sabemos o que é avivamento, o que significa, de onde vem, qual a sua essência. Agora, as consequências do avivamento. Quais são as consequências do avivamento? Mudança de vida. A primeira, mudança de vida. Porque se Deus está em nós, a essência de Deus vai se mover em nós, então nós não agiremos mais como nós e nem como o mundo, mas nós agiremos como Deus, teremos pensamentos de Deus, agiremos como Deus, nos comportaremos como Deus se comportaria, ou seja, faremos como Jesus Cristo fez. Ah, mas nos dias de hoje é impossível se comportar como Jesus se comportou. Ah, mas nos dias de hoje é impossível se comportar como os discípulos se comportaram. Ah, tá, e você acha que os dias de hoje é diferente daqueles dias? Ah, com certeza. Claro que não. Eles até morriam e hoje você tá aí todo bonitão aí declarando sem alguém meter uma bala na tua cabeça, meu querido, minha querida. Ei, na época deles lá, não é nada diferente da nossa época. Sabe o que mudou?
Paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de buscar, paramos de realmente buscar o verdadeiro avivamento, a verdadeira essência. Paramos de estar vivos, estamos morrendo aos poucos, as chamas estão se apagando aos poucos, porque avivamento traz consequências, e uma das consequências do avivamento é mudança de vida. Se bebe, não bebe mais, se fuma, não fuma mais, se usa brinco ou piercing, dependendo aí do piercing, não vai usar mais. Geralmente se usava correntinha, se o Espírito Santo de Deus não quer que use, não vai usar mais. Mudança de vida, de princípios, mudança de vida, mudança de princípios. Os princípios do homem e os princípios da mulher, cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher avivado por Deus muda os seus princípios. Tinha um princípio lá no mundo, entrou na igreja, um princípio totalmente diferente. Eu não vou mudar. Não vai mudar até o Espírito Santo de Deus te pegar, porque quando o Espírito Santo de Deus te pegar e você der lugar, se prepara não para tu ver. Se tu não muda seus princípios, seus ideais, a sua postura, mudança de conceitos, os seus conceitos mudam. Quando você está no mundo, você tem um conceito, você tem um princípio. Mas quando você entra na igreja e é avivado por Deus, os seus princípios mudam, os seus conceitos mudam e a sua postura muda. As consequências do avivamento: mudança de vida, mudança de princípios, mudança de conceitos, mudança de postura, mudança de ideologia. O avivamento traz mudança de postura, mudança de ideologia. Você não vai agir mais, você não vai desse jeito, você vai agir como uma pessoa mais decente. Vai se comportar como uma pessoa mais decente. Sua essência vai mudar, os seus princípios vai mudar, o seu vocabulário vai mudar, os seus conceitos vão mudar, a sua postura de agir, de falar vai mudar, as suas ideologias, as suas ideias, as suas ideologias irão todas mudar. Todas essas ideologias de Satanás, todas essas ideologias do diabo, todas as ideologias do mundo, todas elas irão mudar, todas elas terão uma mudança, porque haverá mudança de ideologia em seus pensamentos, porque o Espírito Santo trabalha no intelecto, no emocional e na estrutura do corpo, mas é de dentro para fora. Muda a vida, muda o princípio, muda o conceito, muda a postura, muda a ideologia, muda de características. As características mudam. As características de uma pessoa são totalmente diferentes. As pessoas vão olhando para uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e falar: rapaz, você mudou. Você fala: é mesmo? Mudei? Sim, você era aquilo, você fazia aquilo, você agia daquela maneira, a sua postura era aquela. A sua postura mudou, as suas ideias mudou, você fala diferente, pensa diferente, age diferente, seus ideais são diferentes. Por quê? Uma pessoa avivada. Ainda tem mais. As consequências do avivamento não são essas, não. Mudança de pensamento, ideais e pensamento. Você pensa diferente, as suas ideologias são diferentes. E para finalizar, muda os costumes. Quando estávamos no mundo, nosso costume era um. Agora estamos no mundo. Por favor, me perdoe. Agora nós estamos na igreja, nós estamos avivados, muda tudo. O que muda? Os nossos costumes. A gente costumava ficar horas e horas bebendo, fumando, dançando funk, rebolando a bunda, rebolando o quadril,
achando que era certo, achando que estava abafando, fazendo um passinho, fazendo a sarrada no ar, agindo dessa maneira. Tinha ideologia de sexo, ideologia sim, de ideologia de que o homem pode ter mais de uma mulher na cama, pega duas, pega três, pega quatro, beija uma, beija duas, beija três, vale beijo grupal, vale beijo de dupla, vale beijo de trio. Todos esses pensamentos, todas essas ideologias, todas essas coisas mundanas, tudo isso muda. Todos esses pensamentos, esses costumes. Você não vai ter mais costume de ficar bebendo, fumando, assistindo coisas que não é para assistir, pornografia, novela, essas coisas que só atrasa. Vai mudar seus costumes. Quais são seus costumes que vão mudar? Vai ser leitor da Bíblia, vai jejuar, vai orar, vai para a igreja, vai dar glória, vai dar aleluia, não vai falar palavrão, não vai xingar, não vai brigar, vai trazer a paz. Muda tudo. As consequências do avivamento. Muda a vida, muda princípios, muda conceitos, muda postura, muda ideologia, muda características, muda caráter, muda pensamento, muda de costumes. E nós temos exemplos na Bíblia. Nós vemos Pedro. Pedro era um homem totalmente bruto que cortou a orelha do servo. Malco, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas quando ele foi avivado, ele mudou a sua postura, ele mudou seus costumes. Ele não saía mais metendo a faca em ninguém, pelo contrário, ele orava para ressuscitar, ele jejuava, ele pregava a palavra, o evangelho do reino. Paulo, antes ele era Saulo, ele matava a crente, pegava a crente pelo cabelo e saia arrastando, matava, dava facada, saia arrombando porta. Aqui tem crente, arrombava a porta e saía humilhando e envergonhando. Quando ele foi avivado, ele começou a pregar para crente, evangelizar a crente e dizer que Jesus Cristo é o único Senhor, Deus verdadeiro. Ele mudou sua postura, ele mudou seu conceito, ele mudou seus ideais. Moisés também, aleluias, o ladrão na cruz. Estou falando do Antigo Testamento. Do Novo Testamento nós temos Pedro, Paulo. Vou usar só três exemplos. Já usei Pedro, Paulo e agora vou usar o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, quando foi avivado, ele mudou seus conceitos ideais. Por quê? Ele, antes de ser avivado, ele roubava, ele matava, traficava, fazia coisas ruins, a ponto de ser crucificado. Mas quando ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo entrou nele e ele foi avivado, ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e pediu clemência, e Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o avivamento muda pensamentos, o avivamento muda posturas, o avivamento muda princípios, conceitos, ideais. Agora nós vamos usar três exemplos do Antigo Testamento. Um dos exemplos do Antigo Testamento é Moisés. Sim, Moisés foi um grande homem avivado. E ele teve mudança de princípios e conceitos? Sim. Moisés, antes de ser avivado, ele matou um homem no Egito e ele escondeu o corpo. Ele matou um soldado egípcio e escondeu o corpo. E saiu fugindo, saiu correndo, fugiu. Ele cometeu um crime, escondeu e ainda fugiu. Ficou foragido para não pagar pelos crimes que cometeu. Mas quando ele foi avivado, ele foi o maior pastor do Antigo Testamento. Guiou o povo com mansidão, não queria guerra com ninguém, reconheceu Deus como Senhor e só queria paz. Quando alguém queria causar confusão com Moisés, Moisés só ia na oração, conversar com o Senhor na oração e era tudo resolvido. Deus ia lá, resolvia. Deus abria ali o buraco e matava os que queriam combater Moisés. Era Deus que resolvia. Não era mais Moisés que estava resolvendo as situações, agora era Deus. Moisés não saía mais na mão, no braço. Moisés ia para a oração diante de Deus. Jacó, quando foi avivado, antes de ser avivado, ele mentiu para o pai, mentiu para o irmão, roubou o irmão, enganou o sogro, aleluia, enganou o sogro, ficou rico, ficou cheio da grana, mas quando ele foi avivado, ele reconheceu os seus erros e ele reconheceu
e roubou do irmão o direito de primogenitura, enganando o irmão, tomando a bênção do irmão, e ele deu presentes, vai boi, vai ouro, vai prata, ele presenteou o irmão várias vezes, e teve a luta no Val de Jaboque, e teve o seu nome mudado, não mais Jacó, mas Israel, porque foi um homem avivado. Isaías, o profeta Isaías, a Bíblia diz que quando o profeta Isaías viu o trono de Deus, após a morte do rei Uzias, Isaías viu o trono de Deus, viu os anjos, Isaías clamou: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Não sabemos qual o sentido, mas sabemos que Isaías proclamou que os lábios dele eram impuros, provavelmente falava mal, provavelmente xingava, provavelmente falava fofoca, provavelmente falava o que não devia falar, provavelmente era causador de intrigas, mas quando ele falou, os meus lábios são impuros, o anjo pegou uma tenaz e com brasa do altar queimou os lábios de Isaías, e ali ele começou só a profetizar coisa boa, só coisas que vêm do trono de Deus, porque ele foi um homem avivado e recebeu o avivamento do graça de Deus. Ele recebeu o avivamento do trono de Deus, das brasas do altar do Senhor. Aleluias. Então veja, esses 6 exemplos, 3 do Novo Testamento e 3 do Antigo, Pedro, Paulo, ladrão na cruz, Jacó, Isaías, Moisés, todos eles tiveram uma mudança de vida quando foram avivados, todos eles mudaram quando receberam a virtude do Espírito Santo de Deus, quando receberam a graça de Deus, eles tiveram uma mudança de vida, de princípio, de conceito, de postura, de ideal, de característica, de pensamento e de costumes. Mudou tudo. Se você não mudou seus princípios, seus ideais, mas está mudando, significa que Deus está trabalhando. Está mudando, Deus está trabalhando. Deus está te avivando, Deus está te avivando, Deus está te avivando. Mas se você não mudou nada, se você está em igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, é compreensível. Você está em processo de mudança, processo de avivamento, processo de reanimação. Agora, se você já está na igreja 6 meses, 1 ano ou mais e não mudou nada na sua vida, não mudou nem sequer o conceito, você nem sequer tem desejo de orar para querer mudar, tá morto. Tá morto, você não tá avivado, mas vai ser avivado em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus vai te pegar, vai te encher, em nome de Jesus. O verdadeiro avivamento vai descer do alto sobre esta nação. Sexto, e já estou prestes a terminar. Já estou terminando. Sexto, nós já sabemos o que é avivamento, que é o ato, a ação de viver, reavivar, tornar-se vivo. Nós já sabemos o significado, que é a ação de Deus intensivamente nas nossas vidas. Nós já sabemos de onde vem o avivamento, vem de Deus, vem dos céus. Nós já sabemos qual a essência do avivamento, é o agir de Deus nas nossas vidas. Nós já sabemos as consequências do avivamento. Agora, a realidade em que vivemos. Qual é, atualmente, a realidade que vivemos? Não é uma boa notícia. O que eu tenho para falar não é uma boa notícia. Porque a realidade em que vivemos é esta. A chama está se apagando. Não há mais cuidado e zelo pela santidade. As ações das pessoas não condizem com o que a fé professa. A chama está se apagando. A chama do avivamento está se apagando.
A chama do avivamento está se apagando. Radagasu de karabache, babakai, kokanasa nagasu de hamarabache, radagasermia. Raku islera marabashuri kanderebe keloma sinde kumbrabas memerio torque arabachuri rushmara hamahasuria prapamare abrabastéria pramduri kafla maraglasunde kandaramahai. A chama está se apagando. Hadassadasabasmarabashtabrakas, Wislavasumia sandalasúria lavassimia lagasom, Wismleviosleviasnisia sanduripria rogazakahamaha, Wahashmahashdesto, Misklefumbria blastebaia, Weikiandala muira laborpochore. A chama está se apagando. Por quê? A chama está se apagando na realidade em que vivemos. Por qual motivo, razão ou circunstância que a chama do avivamento na nossa geração no século 21 está se apagando? É simples assim. Não há mais cuidado e zelo pela santidade. As pessoas não querem mais se santificar. As pessoas não querem mais se separar. E um dos significados do avivamento é limpar-se, é corrigir-se, como nós já vimos no passado. Aqui no ponto 2, o que significa o avivamento é purificar-se, tornar-se, corrigir-se, livrar-se do mal. As pessoas não têm mais o cuidado e o zelo pela santidade, não querem mais viver em santificação, não querem mais viver em separação, e as chamas estão se apagando. As ações das pessoas não condizem com a fé que professam. As pessoas falam, sigam Jesus Cristo, mas é apenas um status de Facebook, de Instagram, e não agem como Jesus Cristo age, não fala como Jesus Cristo fala, não tem uma ação de como Jesus Cristo agiria. Não se movimenta como Jesus Cristo se movimentaria, não pensa como Jesus Cristo pensaria, não faz como Jesus Cristo faria. No século 21, essa geração não quer mais orar, não quer mais Bíblia, não quer mais jejum, mas quer poder. Que poder? Só se for o poder de Satanás, só se for o poder da idiotice que está na sua cara. Só se for o poder da idiotice que tá na tua cabeça. Só o poder da idiotice que tá na tua cabeça. Porque sem oração, sem jejum, sem leitura da Bíblia, não tem poder de Deus na vida de ninguém. O poder de Deus se manifesta na minha vida. O poder de Deus se manifesta na tua vida. É por causa da oração, do jejum e da leitura da Bíblia. Porque sem oração, sem jejum e sem leitura da Bíblia, não tem poder de Deus, não tem avivamento. Só tem barulho de aço batendo em aço, metal batendo em metal. E nada mais. Só isso. E o vácuo. Não tem mudança de postura. Não tem mudança de caráter, não tem mudança de ideais, não tem mudança de princípios. A chama está se apagando. Halashoabasunde karamaharabaxeragasunde kandalamasunde ramahabashode kalamasunde kanamaayavasérias. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler os versículos 2 ao 4. E sucedeu, aleluia, naquele dia
que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a se escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Olha só, vou repetir o versículo 3. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus que se apagasse no templo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, quem disse? Samuel, eis-me aqui. Ei, a chama está se apagando. O avivamento genuíno está se apagando. Os sacerdotes Elis estão deitados com as suas vistas cansadas e não estão vendo as chamas do avivamento se apagando. Só estão vendo barulho e parafernália. E as chamas estão se apagando. Mas Deus, antes que a lâmpada se apagasse, chamou a Samuel. E Samuel disse: Eis-me aqui. Assim como o Senhor chamou a Samuel, o Senhor chama-te hoje pelo nome. Hoje o Senhor Deus te chama. As chamas do avivamento estão se apagando, mas não vai se apagar. As chamas do avivamento estão se apagando, mas não vai se apagar. As chamas do avivamento estão se apagando, mas não vai se apagar. Porque antes de se apagar, Deus vai levantar uma geração de Samuel. Deus vai chamar Samuel. Hoje Deus te chama, como chamou Samuel no capítulo 3 e versículo 4. E ele só está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor. Quantos Halabassuriandarabacai possam dizer: eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Levanta-me. Me levanta, Senhor. Halabassuri kandaramaha sarabashuri kandaramacai alabasonde kandalamasséria. O avivamento está se apagando, mas Deus está chamando homens, mulheres pelo nome, só esperando que eles digam: eis-me aqui, para que as chamas do avivamento não venham se apagar, para que as chamas das lâmpadas onde habita a arca da presença de Deus não se apague, para que onde habita a presença de Deus não se apague, mas que a lâmpada venha a ser acesa e a chama não venha a se apagar, e o avivamento continue, incendeie. Aleluia. Onde estás? Onde estás? A geração que não vai deixar a lâmpada se apagar. Onde está a geração que não vai deixar a lâmpada se apagar? Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando para que não se apague a lâmpada, para que não se apague a chama do avivamento. O avivamento verdadeiro, o avivamento genuíno. Não vamos deixar esta chama se apagar, porque o sacerdote ali já era, tá velho, tá cansado. Mas Deus quer levantar uma geração como Samuel,
Uma geração como Samuel. Alabassuri candarabarrabaxo de carabarrabaço de caia. Para incendiar esta nação, bairro por bairro, rua por rua, município por município, cidade por cidade, estado por estado, até alcançar o país todo e não couber mais no país e começar a expandir para os continentes, ao ponto de não ficar só no continente americano e para o continente europeu, asiático, africano. Até chegar aos 5 continentes, até chegar a todas as nações, tribos, línguas e nações, o avivamento e o evangelho do reino de Deus. Que venha o reino de Deus a nós, porque quem recebe o reino de Deus está avivado. Para finalizar, o último ponto, é o último, e eu finalizo e encerro esse sermão. Finalizo e encerro esse sermão. É o último. Nós já sabemos o que é avivamento. Nós já sabemos o que ele significa. Nós já sabemos de onde vem. Nós já sabemos a sua essência. Nós já sabemos o que ele causa. Nós sabemos as consequências do avivamento. E nós sabemos que o avivamento está morrendo no Brasil. Nós já sabemos que o avivamento está morrendo no Brasil. Por quê? Qual a razão, a circunstância que eu tenho certeza de falar que o avivamento está morrendo? 7. Que avivamento é esse? Você fala, não, o avivamento não está morrendo, o avivamento está vivo. Olha as igrejas cheias, rodando, pulando, olha a pessoa ali curando, olha isso aqui, aquilo, olha como está cheia as igrejas, olha como as pessoas estão ali, olha como estão as coisas. O avivamento não está morrendo, o avivamento está vivo. A chama do avivamento não está se apagando, olha como está o fogo. É mesmo? Jura? Sério? O avivamento não está se apagando. A chama do avivamento não está se apagando. É mesmo? Jura? Então que avivamento é esse que só tem aumento da criminalidade? Vou repetir. Que avivamento é esse que tem aumento da criminalidade? Se o avivamento é mudança de caráter, a essência de Deus em nós, de purificação, limpeza, vem do alto, estar vivo. Porque as pessoas estão mais mortas e ofensas de pecado do que vivas. Que avivamento é esse onde existe um aumento da criminalidade, onde os roubos, assaltos estão cada vez mais comuns, onde as pessoas estão roubando, matando por causa de anel de celular, coisas tão fúteis. A quadrilha do Pix. É mesmo? Estamos 100% avivados. Que avivamento é esse? Que aumenta a criminalidade. Que avivamento é esse? Onde tem um crescimento de músicas impróprias. Música que fala de sexo, música que fala de orgias, música que fala de prostituição, música que fala de traição, música que fala de prevaricação. Que avivamento é esse que o Brasil está vivendo, onde aumenta esse número de músicas? Que avivamento é esse que o Brasil está vivendo, onde aumenta o aborto, onde o aborto está sendo legalizado, onde aumenta as pessoas que defendem o aborto e a legalização do aborto para poder abortar livremente? Que avivamento é esse? É mesmo? O Brasil está sendo avivado? O Brasil não está tendo um avivamento mortificado? É mesmo? Que avivamento é esse? Me responda, me diga, vamos ver? Fala, meu querido. Eu fiz todo esse rodeio aqui para que, segundo o tema da mensagem é, cadê o avivamento? Que avivamento é esse que estamos vivendo? Nós já sabemos a essência, o que significa, as características do avivamento. E não estou vendo avivamento nenhum nesse país. Estou vendo totalmente ao contrário. É mesmo? Que avivamento é esse?
onde as pessoas se drogam e o número de pessoas drogadas só aumentam, o número de pessoas que só buscam drogas está aumentando. Que avivamento é esse? Onde a sensualidade está aumentando, onde a sensualidade está aumentando, onde as pessoas usam roupas, as mulheres com decote quase com o peito para fora, quase com a bunda para fora, quase que com ali seu órgão sexual feminino, tudo que para fora, quase que mostrando os bacon ali para fora. Que avivamento é esse? Onde tem sensualidade, onde tem sexualidade, onde as pessoas dançam como se estivessem fazendo sexo na rua, ainda não tem vergonha na cara? Me diga que avivamento é esse? É mesmo? As chamas do avivamento não estão se apagando? Então me diga que avivamento é esse? O Brasil realmente é um país avivado? Que avivamento é esse que nós estamos tendo no Brasil? Onde a falta de respeito, onde ninguém respeita ninguém, onde filho não respeita pai, onde ninguém respeita ninguém, onde empregado não respeita chefe. É difícil? Não é fácil não. E você acha que é só questão que eu tô falando para vocês? Para mim também. Eu preciso ser avivado todo santo dia. Eu preciso buscar o avivamento todo santo dia. Eu preciso buscar a mudança do Espírito Santo na minha vida todo santo dia. Eu não sou perfeito. Eu quero o avivamento na minha vida. Eu quero buscar o avivamento na minha vida. Você também quer? Então busque. No Brasil tá tendo um avivamento apagado. As chamas do avivamento tá se apagando. Isso aqui é um alerta. Cadê o avivamento? Que avivamento é esse? Que aumenta a ideologia de gênero, onde crianças de 7 anos podem decidir que sexo querem seguir, onde crianças de 7 anos podem mudar de sexo, que avivamento onde crianças podem dizer que são não binários. Eu não me identifico com homem e não me identifico como mulher, eu sou não binário. Que satanista é esse? Que ideologia de Satanás é essa? Que não muda. Se o Brasil é um país 100% avivado e o avivamento está morrendo, que desgraça é essa que está acontecendo nessa nação? Que avivamento é esse? Onde crianças podem matar pai, pode matar mãe, mas não pode ser preso, ser julgado como adulto, mas pode mudar de sexo. Que avivamento é esse? Onde só aumenta a hipocrisia das pessoas. As pessoas pregam contra o erro das outras, mas esquecem delas mesmas. É o famoso macaco sentando no próprio rabo para falar mal do rabo dos outros. Que avivamento é esse? Onde as pessoas são mentirosas, onde existe mentira após mentira, mentira na televisão, mentira nas redes sociais, mentira no trabalho, é mentira, é falsidade, a pessoa finge ser seu amigo para descobrir suas fraquezas, para depois puxar seu tapete. Que avivamento é esse? Onde existe idolatria, onde as pessoas idolatram o Pelé, onde as pessoas idolatram a bandeira, onde as pessoas idolatram a nação, onde as pessoas fazem imagem de escultura, de gesso, de madeira, de pau, onde as pessoas idolatram o carro, idolatram a casa, idolatram os animais, idolatram os objetos. Que avivamento é esse? Onde a idolatria só aumenta. Que avivamento é esse? Que só aumenta o egocentrismo. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras, são apenas pessoas egocentristas. Tem pessoas comendo do lixo e ninguém se compadece. Tem seres humanos revirando o lixo como animais, como porcos imundos, para tirar o seu sustento porque estão com fome, porque as pessoas são egocêntricas e não ligam mais para as pessoas com caridade. Aleluia! Não estão ligando mais para essas pessoas. Não se compadecem de quem tem fome, de quem tem sede. Ela tá de barriga cheia que se dane os outros. Egocentrismo, luxúria, quer só carrão do ano, casa do ano, ostentação, quer dinheiro e mais dinheiro, quer ostentar, luxúria, não se preocupe em compartilhar para dar o pão e a vestimenta aos necessitados. Que avivamento é esse? Obsessão, onde as pessoas têm obsessão, e a obsessão é algo tão ruim que pode levar até a morte, sabia? Uma pessoa ciumenta de um nível de obsessão, ela pode matar até o próprio
pro marido, porque dizer, se ele não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. O homem mata a mulher, comete feminicídio, se ela não vai ser minha, ela não vai ser mais de ninguém. Obsessão, que avivamento é esse? Onde a taxa de feminicídio, a taxa de feminicídio como aumenta, que as mulheres apanham, são degradadas, humilhadas. Que avivamento é esse que estamos vivendo? Se é que estamos vivendo, fala para mim, meu querido, fala para mim, minha querida, que avivamento é esse onde as palavras torpes se multiplicam, onde as palavras de duplo sentido e malícia, porque eu vou falar escancaradamente aqui. O que você pensa quando eu falo uma pomba rola? As pessoas já levam isso pela questão do duplo sentido. Quando fala pomba rola, quando fala perereca, as pessoas já levam em consideração o órgão sexual feminino, além de levar a questão do anfíbio. Eu não posso falar uma palavra simples, eu não posso ter uma conversa simples, que as pessoas já levam tudo errado, já levam na maldade, ela já leva na malícia, já leva no duplo sentido. Aleluias. Ei, Deus quase destruiu uma nação inteira por causa de palavras de duplo sentido. Deus quase destruiu uma nação inteira por causa de palavras de duplo sentido. Deus disse: ei, Jonas, a malícia de Nínive chegou até mim. A maldade de Nínive era malícia. Eles eram maliciosos demais. Eles eram malicientos demais. E Deus iria destruir eles. Mas Jonas pregou contra eles. Eles jejuaram 3 dias e 3 noites sem comer. Nem os animais comeram. Só para que eles pudessem receber o perdão e a redenção em Jesus Cristo. E olha, ou você se arrepende dos seus pecados, ou vocês serão julgados pela cidade grande de Nínive. Foi o próprio Jesus Cristo que disse. Que avivamento é esse? Onde cresce o lesbianismo, onde mulher pode beijar na boca de mulher, onde homem pode beijar na boca de homem, homossexualismo. Que avivamento é esse? Começa com celinha, daqui a pouco já estão enfiando a língua, daqui a pouco já está aparecendo misericórdia, aquele negócio de entupidor de privadas, entupidor de pia e pode isso e pode aquilo, e vai grupal, e vai de 3, vai de 4, vai de orgia. Que avivamento que avivamento é esse, meu querido? Que essas coisas existem? Que avivamento é esse, minha querida? Que vocês falam que a gente vive, mas essas coisas acontecem, essas coisas não diminuem, não param de crescer, não diminuem. Que avivamento é esse? Onde existe corrupção na política, corrupção no exército, corrupção, aleluia, no plenário, corrupção na polícia, em todo lugar tem corrupção. Infelizmente está tendo corrupção até mesmo na igreja. Que avivamento é esse que aumenta a corrupção? Não é avivamento, é movimento, é barulho de lata batendo em lata, é barulho de aço batendo em aço, é barulho de sino tinindo, mas não causa mudança, não tem mudança, não muda. As mudanças de valores, em princípios, ganâncias. Você vale o que tem. Se você tem carro, se você tem casa, se você tem moto, você é alguém, você é uma pessoa que merece respeito, que merece ser tratada com respeito. Se você tem a cor branca, você merece ser tratado com respeito. Mas se você é negro, se você anda de bermudão, se você anda de camisa, se você anda de touca, se você anda de correntão, se você anda arrastando o pé de chinelinha, você é um nada. Se você é negro, você é Zé Droguinha, não presta, não vale, né, é lixo. Que mudança de valores é essa? As pessoas são tratadas como lixos só porque são humildes, só porque não tem uma roupa para vestir, só porque eu não tenho uma escolaridade decente, só porque não tem um sapato, só porque a pessoa não é de alta classe, é tratada como lixo, é tratada. Que vergonha é essa? Mas uma pessoa que tem carro, tem moto, é tratada com respeito. Onde já se viu uma pessoa que se veste de terno e gravata ser mais respeitado que uma pessoa que só porque não tem dinheiro para comprar um sapato, uma roupa decente, anda de chinelinha, bermuda e camisa e de touca, é tratada como se não fosse nada. Princípios de mudança de valores. Em princípio, o que vale mais não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, é o caráter.
O que vale mais é o caráter. O que vale mais é o caráter. Nós temos que parar de olhar como Satanás olha, olhar com os nossos olhos e começar a olhar com o coração. Começar a parar de olhar as pessoas por fora e começar a olhar o caráter das ações e da atitude dessas pessoas. É a obrigação da igreja de Jesus Cristo. Que avivamento é esse? Onde a igreja não ajuda os mais pobres e oprimidos. A ganância, a deslealdade, a falta de compaixão. Onde já se viu? A gente está num país que é o país do avivamento e tem pessoas comendo do lixo. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento, gente. É apenas pessoas que estão iludidas consigo mesmo se movimentando. É apenas barulho de aço batendo no aço. É apenas barulho de sino tinindo. Não tem mudança, não tem transformação. Não tem. Onde já se viu que avivamento de Satanás é esse? Porque de Deus não pode ser. De Deus não pode ser. Estamos mortos como nos vales de ossos secos. Estamos sequíssimos. Alabassuri candaramahai. Alabashuri candaramahadociane camarai. Mas quando foi profetizado, se juntou osso, seu osso, cresceu nervo, cresceu carne e cresceu uma grande multidão. O avivamento traz vida. Restaura, muda, transforma. Onde está o avivamento? Para finalizar, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Aleluia. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Se eu tivesse fé ao ponto de falar para esse monte, vamos fingir que isso aqui é um monte. Se eu tivesse fé ao ponto de falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e o monte fizer isso, mesmo se eu tivesse fé para isso, se eu não tivesse a caridade, de nada me serve. Se eu não tiver a compaixão de poder estender a mão, se eu tenho condição de ajudar e não ajudo, a Bíblia diz que se eu sei fazer o bem, não faço o bem. Ou seja, se eu não tenho condição de dar de comer para alguém, hoje, beleza. Amanhã Deus vai providenciar para que você tenha. Deus sabe o seu coração. Agora você tem. Vê uma pessoa deitada num ponto de ônibus. Você não sabe se ela comeu, se bebeu. Você não sabe se aquela pessoa tá bem, se não tá. Você simplesmente deixa aquela pessoa no ponto de ônibus e vai embora. E esquece daquela pessoa como se ela fosse um lixo. Descartável, imprestável. E não é. É um ser humano por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se compadece. Vai na padaria, compra pão. Vai na padaria, compra suco. Compra leite. Compra iogurte. Compra Danone. Vai até aquela pessoa e fala: ei, meu querido, ei, minha querida, acorda. Eu trouxe aqui para você um pão. Eu trouxe aqui para você um iogurte, um leite, um suco. Ei, eu quero orar por você. Ei, eu não quero ver você nessa situação. Da mesma maneira que eu não quero, Jesus Cristo não quer. Eu vou orar para você.
Ei, Jesus Cristo não quer ver você na situação. Jesus Cristo tem o melhor para você, para sua vida. Isso não é vida. Você não é um ninguém, você é alguém precioso, uma pessoa importante se sacrificou por você, Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu porque ele tinha o poder de tomar sua vida de volta. Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Ele pagou a sua fiança. Ele não quer ver você na situação. Ele não quer ver você passando fome. Ei, acorda! No dia, Jesus vai dizer: no céu você não entra. E as pessoas vão dizer: por que eu não entro no céu, Jesus? Jesus vai dizer: eu estava com fome e não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu estava com frio e não me deram de vestir. Eu estava preso e não foram me visitar. Eu estive nu, vocês não me cobriram. Por isso que vocês não entram no meu reino. Mas peraí, Jesus. Quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Quando foi que nós deixamos de dar comida para o Senhor? Quando foi que nós deixamos de dar bebida para o Senhor, Jesus? Jesus vai dizer: quando deixou de fazer para os meus pequeninos, quando deixou de praticar a caridade. Algumas versões do capítulo 13 de 1 Coríntios está amor, mas uma que eu mais gosto é caridade, porque a caridade está mais na ação de você agir. O amor nem tanto está na questão de agir, mas a caridade está mais na questão de agir, de ajudar, de estender a mão. Nem sempre o amor é questão de estender a mão, mas a caridade toda vez é questão de estender a mão. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é as boas novas. Estender a mão para quem precisa. Estender a mão para os fracos e oprimidos. Jesus não começou com os populares ricão. Jesus Cristo foi lá para aqueles que... foi lá para Galileia. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Ei, gente, se você não dá mais valor para uma alma salva, se você dá glória a Deus quando recebe chave de carro, mas não dá aleluia quando uma alma é salva, você está morto espiritualmente que nem Eli. Tá na hora de se reavivar, tá na hora de se reacender, tá na hora do Espírito Santo bradar dentro dos nossos corações. Tá na hora do Espírito Santo bradar em nossos corações. Não adianta nada eu falar em língua estranha, não adianta nada eu ter casa, ter carro, se eu não tenho compaixão, se eu não ajudo quem precisa. Do que adianta eu ter um emprego com bom salário, se eu não ajudo as pessoas mais necessitadas, mais carentes. Tem ímpio que faz essas ações melhor que cristão, e os ímpios estão indo pro inferno. Tem ímpio fazendo melhor que cristão, fazendo doações e caridades, estão indo pro inferno porque não conhecem Jesus Cristo. A Bíblia tem um homem que estava indo para o inferno, mas ele orava e dava esmola. Para não ir para o inferno, Deus mandou um anjo e falou: vai lá com Pedro. Vai lá falar com Pedro. A sua oração e as suas esmolas chegaram até Deus. Agora vai até Pedro para ouvir o evangelho da salvação. Para que você não se perca e vá para o inferno e tenha direito a essa vida eterna. Está na hora. Cadê o avivamento? Cadê o avivamento? Cadê o avivamento? Onde está o avivamento? Rabaço de cada cato pabachapababatoque ramahama tuanagasé. Wakanto palabasnida mamacata lui flavasébia. Cadê o avivamento? Onde está o avivamento? Labassuque flameruche capuria prapahuini osiaseré. La susta flaba chargias, rish miruvria de comanaya, hasu de capachoniquero masni, wisme livio sinjas nahaya, livio repanturi de kahonai, westi clefura serria, labachunicler toni. Anduzi
Síbia Sambulovurish Roswislebehamakaia. Onde está o avivamento? As chamas estão se apagando. Labassurikandaramahai. Aviva, Senhor, a tua obra. 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 Labassurikandaramahas. Coitia sunde sibia sandu saria seronai, luevio sumia clercho simbriqueto nubias tebia sandanake, wasmanas usivizeri michuri candarabasho de canaga sebia chaclava semanai, ibioba babasu de candalamashi de canahai. Aviva, Senhor, a tua obra. 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 Labassure becanda, labaxarabahabara, ierorehanai. Desembaraça, Senhor, todo embaraço. Esmigalha a pedra, Senhor. Quebra todos os aguilhões. Alachuricandaramahai. Todos os aguilhões. Todas as prisões. Alachuricandaramahamahamai. Canto simple furteminda liritu floripléria. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Razavassinhas alabacho. Mas duvide plemiana labashiri candaramahai. Começando em meu coração. Eu sou mais carente de ser avivado. Eu sou mais carente de ti, Espírito Santo. Não há nada de bom em mim. Nada. A única coisa que pode ter valor em mim é quando acontecer o teu Espírito entrar em mim. Quando o teu Espírito entrar em mim e me avivar. É a única que é de valor em mim. É a única coisa que terá de valor em mim é a ação do teu Espírito na minha vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Me aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Cumpra cada palavra que prometeste a esta nação, para que o teu nome seja glorificado no céu, na terra, no mar. Que a igreja venha estar avivada e que a igreja venha se levantar. Que a igreja venha agir, estando ela viva em ação, que venha quebrar porta por porta do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. O inferno pode até fechar as portas, mas a igreja irá arrebentar as portas, irá esmigalhar as portas do inferno, e os demônios terão que correr. O demônio não terá mais base em Pedro de Toledo, o demônio não terá mais base no estado de São Paulo, os demônios não terão mais base no continente americano, os demônios não terão mais base no país chamado Brasil, porque nós seremos embaixadores de Cristo. Terá uma embaixada gigantesca de Jesus Cristo na terra, soldados de Cristo, embaixadores de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Aragachuri Kandaramahai. As portas do inferno não prevalecerão. Aragassuri Vahamasher. As portas do inferno vão se fechar. As portas do inferno vão se fechar. E depois não vão suportar a igreja de Jesus Cristo. E serão derrubadas e esmigalhadas pelo poder da igreja avivada.
samanchayo kitemama sunde sia. Aleluia. Halabash navai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.